Você já percebeu que às vezes uma moeda mais fraca não é sinal de crise, mas parte de uma estratégia? Muita gente olha para a queda do dólar e pensa, isso é ruim para os Estados Unidos, mas a verdade é que nem sempre. Em alguns momentos, o dólar mais fraco pode ajudar a economia americana a ganhar competitividade, fortalecer a produção interna e até estimular novos ciclos de crescimento. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Que quando a gente entende a lógica da maior economia do mundo, começa também a entender por que tantas pessoas escolhem Estados Unidos não só para investir, mas para estudar, crescer e construir patrimônio. O que significa um dólar mais fraco? Quando o dólar perde força frente a outras moedas, os produtos americanos ficam mais baratos para quem compra de fora. Na prática, isso pode favorecer as exportações dos Estados Unidos. E quando um país exporta mais, ele produz mais. Quando produz mais, precisa de mais fábricas, mais serviços, mais logísticas, mais empregos. Ou seja, um dólar mais fraco, ele pode ser uma ferramenta para impulsionar a economia real. Esse movimento também encarece produtos importados dentro dos Estados Unidos. Isso pode estimular o consumo de produtos fabricados localmente, fortalecendo a indústria americana e reduzindo a dependência externa. Então veja que interessante, o que parece fraqueza em alguns contextos pode ser reposicionamento econômico. E por que os Estados Unidos continuam fortes, mesmo com oscilações? Porque a força de um país não depende só da moeda. A verdadeira força está no tamanho da economia, na capacidade de inovar, na produtividade, nas empresas que lideram o mundo e nas instituições que sustentam tudo isso. Os Estados Unidos seguem sendo, de longe, uma das economias mais robustas do planeta. O PIB americano, ele gira em torno de 28,75 trilhões, enquanto o Brasil está na faixa de 2,19. Isso significa que a economia americana é 13 vezes maior que a brasileira, em dólares correntes. E mais importante do que o tamanho é a consistência. Mesmo com desaceleração em alguns trimestres, a economia dos Estados Unidos continua sustentada por consumo, investimento, tecnologia, crédito e produtividade. No quarto trimestre de 2025, o PIB real dos Estados Unidos ainda cresceu no ritmo anualizado de 1,4%. No Brasil, o PIB de 2025 foi de 12,7 trilhões, segundo o IBGE. O investidor inteligente, ele olha além do ruído. Agora vem um ponto importante. Entender a estratégia macroeconômica de um país é uma coisa. Tentar adivinhar o mercado todos os dias é outra completamente diferente. Política muda, juros mudam, câmbio oscilam, as bolsas sobem e descem. Mas quem constrói patrimônio de verdade não vive tentando acertar o próximo movimento. Constrói uma base sólida com visão de longo prazo, diversificando e foco em ativos que façam sentido independente de quem esteja no poder. Por isso que tanta gente deixa de olhar apenas para especulação e começa a olhar para fundamentos, como economia forte, segurança jurídica, demanda real, crescimento populacional, educação, inovação e geração de valor a longo tempo. E o que educação tem a ver com isso tudo? Aí vem a minha parte. Tudo. Existe algo que sustenta a liderança dos Estados Unidos no longo prazo, é a capacidade de formar talento, atrair gente do mundo inteiro e transformar conhecimento em riqueza. Nos Estados Unidos, eles concentram uma das redes universitárias mais fortes do planeta. No QS World University Rankings 2025, o país é o mais representado, com 197 instituições ranqueadas. Além disso, no ranking global da Times Higher Education 2025, várias universidades americanas aparecem entre as primeiras colocadas no mundo, tais como MIT, Harvard, Princeton, Stanford e Berkeley. Então, quando alguém decide estudar nos Estados Unidos, não está apenas pagando por um diploma, está entrando em um ecossistema que conecta educação, inovação, mercado, networking e oportunidade real. E é isso que faz diferença. Por isso, quando eu falo em investir em um país líder em educação, pode ser uma decisão inteligente. Eu não estou falando só de sala de aula, estou falando de visão estratégica, que os países que lideram em educação tendem a liderar em pesquisa, tecnologia, empreendedorismo, produtividade e geração de riqueza. E quando você se aproxima desse ambiente, seja por meio de estudo, internacionalização da família, planejamento patrimonial ou presença no mercado americano, você se aproxima também das oportunidades que esse ecossistema cria. Então a grande pergunta não é apenas se o dólar subiu ou caiu. A grande pergunta é em que tipo de país você quer se posicionar o seu futuro? Um país que continua sendo referência em economia, inovação e educação no mundo inteiro, ou em um mercado onde as oportunidades são mais limitadas? Se você quer entender como estudar, investir e construir presença nos Estados Unidos de forma estratégica, me acompanhe aqui, porque oportunidade de verdade não nasce no improviso, nasce de direção, informação e decisão certa.